paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Graças a Deus estamos regozijando do Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concedeu, tá bom? Que Deus possa derramar as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos, irmãs que estão presentes. Já tem o irmão Mateus, já está aqui aguardando. Eu estou esperando agora somente entrar os demais canais, tá? Que Deus possa abençoar a vida de todos os queridos. O Mateus está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Deus abençoe, irmão Mateus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida também. Entrou agora do Facebook. Só um momento agora que estou esperando entrar da faculdade, tá ok? Entrou. Bom, sejam bem-vindos todos, que Deus abençoe a todos neste dia. Quero agradecer a Deus pelas misericórdias do Senhor que tem sido derramado sobre nossas vidas, tá bom? Ontem nós não podemos ter aula devido a um pedido da maioria dos alunos, né, que queriam assistir o jogo de ontem, e por isso a faculdade ela pediu que nós transmitisse a aula de ontem para hoje, e aqui seria o término hoje, vai ser o término amanhã, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode estar nos chamando diretamente no nosso portal, através do WhatsApp também, tá ok? Mandando qualquer dúvida que você tenha relacionado a isso, tá bom? Nós vamos ser bem sucintos naquilo que vamos estar falando, porque nós temos hoje e amanhã para poder terminar toda a aula, tá? Lembrando todos vocês que a faculdade, ela já emitiu toda a documentação, já foi enviado para mim a documentação de todos que estão participando, né? Tem pessoas ainda que fizeram a inscrição, mas ainda não acertou. Então, após essas pessoas estiverem acertando, também nós vamos estar emitindo a documentação e enviando para o endereço de cada um com o código de rastreio, tá bom? Antes disso, nós tiramos uma foto, mostramos se está tudo ok para o aluno, confirmamos o endereço, toda a documentação correta, tá? E depois nós colocamos no correio, tá bom? Vamos lá, que Deus possa abençoar a vida de todos, tá? Neste momento, eu quero estar colocando um vídeo aqui de um grande amigo, um pastor em Cristo Jesus, que ele nos mandou um recado para podermos transmitir hoje aos irmãos, e depois nós vamos estar entrando na aula, tá ok? Nas apostilas, tá? Quem vai estar falando com vocês agora é o pastor militar Irlande Pimentel, e ele vai estar juntamente com o professor Daniel também, tá bom? Vamos ouvir o que ele tem para nos falar e depois nós damos continuidade à nossa aula, tá bom? Só um momento, vou colocar. Eu sou o pastor Irlande Pimentel, capelão evangélico da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Aqui representamos o Centro de Assistência Social da nossa corporação, também a nossa corporação através da capelania. Nós estamos aqui acompanhados neste momento do professor Daniel, maestro de música, um servo de Deus. Vai ter também uma participação. E eu gostaria de convidá-lo para, após a palavra, um momento de reflexão. Você também permanecer um pouco, porque nós vamos orar por sua vida, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Permita-me, neste momento, ler a palavra do Senhor. Jeremias, no capítulo 18, está escrito: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá lhe farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Nós observamos que Deus faz um convite através da história bíblica, acabamos de ler, ao profeta Jeremias, para que ele pudesse fazer uma visita a um profissional. O nome dele se chama oleiro, um artesão
Deus queria mostrar algo muito especial para o profeta Jeremias. Nós entendemos que Jeremias ele vai à casa do oleiro, ele obedece ao Senhor, e aqui nós já podemos tirar uma lição importante, é que nós devemos aprender a obedecer a Deus. Deus está nos fazendo convite diariamente, quando lemos a sua palavra, Ele sempre nos convida. E o convite do Senhor é sempre um convite maravilhoso, é um convite especial. Deus jamais vai nos convidar para o mal, Ele nos convida para uma vida melhor, convida para o bem. E algo que nós podemos aprender é que aquele oleiro, ele estava projetando um vaso. E aquele vaso estava sendo construído. Na realidade, aquele era fruto de um projeto antigo. Ninguém, nem profissional, começa a elaborar algo sem antes pensar, sem antes planejar, sem antes projetar. E aqui eu quero aprender que você como vaso, a representação bíblica para vaso é a nossa vida. Eu sou o vaso, Deus é o oleiro, o artesão. Nós somos vasos que somos alvo do projeto de Deus. Nós não estamos nesta vida por acaso, meu querido, minha querida. Às vezes nós, diante das lutas da vida, nós temos uma impressão que estamos aqui como um acidente de percurso. Talvez a sua história tenha sido uma história de sofrimento. Talvez você tenha passado na sua criação de mão em mão. Mas eu quero dizer que você é um milagre de Deus. Deus projetou a sua vinda a este mundo há muito tempo. Você é um vaso especial. Então, levante a sua cabeça. Você é uma pessoa muito importante. É importante para Deus. Deus te colocou nessa corporação com um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus te fez nascer, constituir uma família, crescer, porque Ele tem algo para você. Se você não partiu ainda para encontrar com o Senhor na pátria celestial, é porque Ele tem muitos sonhos a realizar na sua vida e através da sua vida. E uma coisa importante que nós podemos aprender é que este vaso que está sendo elaborado pelo oleiro, ele se quebra. E eu e você que somos vasos, muitas vezes somos assim, frágeis, pensamos que somos fortes, mas não somos tão pequenos, tão fracos. E podemos, em algum momento da vida, passar por luta. E talvez alguém olhe para mim, para você e diga assim, não tem jeito, não tem mais jeito para ele, para ela. Acabou a sua vida, essa vida não tem futuro, não vai mais para frente. Mas preste atenção, eu e você que somos vasos, estamos aqui diante do oleiro, nosso Pai Celestial. Ele não descartou aquele vaso. Jeremias observa que Deus não descartou o vaso. Ele pega o mesmo vaso e ele refaz o vaso, ele faz um vaso ainda mais bonito, mais belo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você todo santo dia. Ele quer nos restaurar, quer nos fortalecer. Então, querido, permita que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Não desanime, ainda que você esteja passando por um problema sério de saúde, um problema na sua vida material, na sua família, mas não desista, não desanime. Deus é contigo. Você é um vaso escolhido. No Salmo 139, nós observamos claramente isso. Nós não viemos aqui por acaso. Ainda no ventre da nossa mãe, antes mesmo disso, nós éramos uma substância sem forma,
Deus já projetava a nossa vida neste mundo e Ele jamais vai desistir. Ele que tanto lutou para você vir aqui, Ele jamais vai desistir de você. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele possa encontrar lugar na sua vida para te refazer, para te abençoar a cada dia mais. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela Polícia Militar do Estado de Alagoas, ó Pai amado. Polícia que nós servimos com muita satisfação, Pai querido. Te suplicamos que o Senhor, nesse momento, esteja visitando esta vida que nos escuta, que esteja trazendo a paz que tanto ela necessita, a alegria, que esteja restaurando a sua saúde, restaurando a sua família, Pai amado. Pai querido, nós sabemos que não há problema que o Senhor não possa resolver. Oh meu Deus, alcança esta vida, fortalece a sua fé, traz, Senhor Deus, à existência aquilo que esta vida ainda não está conseguindo enxergar, para que ela possa, Senhor Deus, encontrar no Senhor a direção que tanto precisa. É isso que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Eu quero ser Amém, meus queridos, que Deus possa estar falando aos corações de todos os amados. Agradeço a Deus pela vida do pastor Irlande, que tem nos abençoado com a sua palavra, e nós glorificamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Glória a Deus por isto. O pastor Irlande está também conosco através do canal da faculdade, tá bom? Ele faz parte também da parte de ensino na região ali de Alagoas, e ele nos mandou esta mensagem, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos queridos, tá ok? Vamos lá, meus queridos, sem perder muito tempo, vamos entrar aqui na apostila, tá bom? Nós vamos estar falando hoje a questão da capelania hospitalar, tá bom? Esta é uma área que eu também gosto muito, todas as áreas são importantes, né? Todas elas são importantes, mas a capelania hospitalar se encontra pessoas muito em sofrimento, né? Que Deus possa nos usar para poder levar um pouco de alento a esse sofrimento de tantas pessoas que estão enfermas. Não é somente no hospital, não. Tem pessoas que estão acamadas em casa, tem pessoas que estão numa cadeira de roda, tem pessoas que estão praticamente em estado vegetativo. Somente Deus para poder fazer uma grande obra na vida dessas pessoas, né? E Ele faz, segundo a sua vontade, o seu querer, Ele com certeza faz. Vamos lá na apostila? Capelania hospitalar. É aquela cujo servo do Senhor, devidamente qualificado, cuida da assistência religiosa e espiritual dentro do hospital.
quer seja dos doentes ali internados, quer seja de todo o pessoal que trabalha no hospital, médicos, enfermeiros e psicólogos, assistência social, terapeutas e funcionários das diversas áreas administrativas, bem como as famílias dos pacientes, tá? Quem trabalha na área do hospital, que já foi ao hospital, sabe daqui que eu estou falando. Às vezes você vai estar fazendo a visita ao hospital e você não vai atender somente as pessoas que estão enfermas, internadas, tá? Acontece muitas vezes de um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, uma médica, um assistente social, está chamando você para poder conversar com você, para poder expor uma situação que ele está passando e pedir um conselho para você e até mesmo pedir oração, tá? Então, isso acontece com muita frequência, tá? Porque não é somente as pessoas que estão ali internadas que necessitam também de uma palavra de conforto e carinho. As pessoas que estão trabalhando ali também, e às vezes são trabalhos complicadíssimos, né? Tem hospitais aí que poderia atender no máximo 200 pessoas e atende 1.500 pessoas ao mesmo tempo. E existem pessoas que não têm aquele cuidado de entender a situação dos profissionais de saúde que estão naquele local, né? Ele quer o atendimento para já, para agora, mas o hospital ele foi projetado para atender 200 pessoas e ele está atendendo no momento 1.500 pessoas, ou seja, esses trabalhadores eles estão trabalhando totalmente pressionados. Então, muitas vezes é necessário que eles se retirem para o local específico, que ele possa ouvir uma palavra de conforto, de carinho, que ele possa entender que o capelão está ali também por causa dele, dela, para que possa auxiliar também essas pessoas no seu trabalho, ok? Então, você não vai atender somente as pessoas que estão internadas, você vai atender médicos, você vai entender enfermeiros, enfermeiras, você vai atender todas as pessoas que executam a sua tarefa, até mesmo um simples faxineiro ou faxineira, que eu posso dizer assim, também precisa de uma palavra de conforto, tá ok? Então, o capelão ele foi chamado por Deus para poder levar esta palavra de conforto aos corações de todas essas pessoas, independente da situação financeira, independente do cargo que ela exerce, se é diretor, se é um faxineiro, não tem isso aí, tá? O capelão ele foi chamado por Deus para poder levar o evangelho a todas as pessoas, tá ok? Sem de maneira nenhuma discriminar qualquer tipo de posição, tá certo? Vamos continuar aqui. O serviço de capelania hospitalar foi implantado pelo Distrito Capixaba no ano de 1996, para vocês verem que foi pouco tempo. Eu comecei no ano de 1998 a 99, fazia pouquíssimo tempo, né, para vocês terem uma ideia, que tinha sido implantado isso aqui no Brasil, tá ok? Através do então capelão hospitalar, reverendo Advenir Nathan Aber. Ele era, na verdade, o nome dele é um pouquinho meio difícil de se falar, porque ele era israelita, tá? Ele era um capelão israelita, ele era também médico da instituição e ele era um capelão, tá ok? Que fazia esse trabalho. Muitos enfermos foram visitados e reconfortados em seu leito de hospital, atendidos em muitas das suas necessidades espirituais, orações, mensagens da palavra de Deus, administração do sacramento da Santa Ceia para luteranos, batismo de emergência. O que é batismo de emergência, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, no nosso caso, eu tenho uma experiência que venho do berço pentecostal Assembleia de Deus, tá? Então, todos os batismos que nós participamos no âmbito da igreja que eu estou falando, que é aqui do Ministério do Belém, então o que acontece? Acontecia o batismo de pessoas nessas situações, tá? Era batismo de pessoas emergenciais. O que eram? Eram pessoas que não andam, pessoas que estão em estado praticamente vegetativo em cima de uma cama, então ele era levado em maca até a igreja, tá? As ambulâncias levavam. Não vou dizer isso no passado, porque isso acontece hoje, tá? Então, ou seja, as ambulâncias levam essas pessoas, tá?
e ali essas pessoas são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, tá ok? Para essas pessoas estarem tendo comunhão com a igreja, mesmo de não estar podendo frequentar uma igreja local, mas elas são batizadas e inseridas no corpo de Cristo, tá ok? Então, isso acontece, tá? Ou materiais como remédio, alimentação, roupa, transporte, agilização de atendimento médico, etc. Eu sou uma experiência viva. Eu tive alguns anos atrás, podemos dizer aí aproximadamente em torno de 15 anos atrás ou mais, um problema muito grave de depressão, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? E o que acontece? Se não fosse, na época, a capelania que nós trabalhássemos, ia ser muito complicado para o meu atendimento. Por quê? Os médicos que me atenderam, não tinha convênio nesse tempo, os médicos que me atenderam naquele tempo, eles pediram vários tipos de exames, ressonância magnética e exames complicadíssimos, que vocês que fazem parte do sistema do SUS sabem muito bem como funciona, que demora em torno aproximadamente aí de um ano e meio, quem sabe até mesmo 2 anos, para você fazer um exame desse, tá? Mas como eu fazia parte da capelania, e tinha uma irmã que trabalhava conosco, da nossa igreja, chamada irmã Deuseni, essa irmã, como ela conhecia vários médicos, como ela trabalhava o tempo integral, nós fazíamos nosso trabalho no período, tá ok? E retornávamos. Ela não. Ela era uma capelã interina. Ela trabalhava todos os dias, de segunda a sábado, sem receber um centavo por isso, tá ok? Mas ela entrava às 8 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde, atendendo todas as pessoas do Hospital do Campo Limpo. Quem é da região de São Paulo deve conhecer esse hospital que fica na zona sul de São Paulo, tá? E com isso, o que acontece? Ela foi e conversou com os médicos. E, como simples, vamos dizer assim, passe de mágica, quando foi no outro dia, eu já estava fazendo todos aqueles exames necessários que foram pedidos, que demorariam na fila muitos anos para poder ser executado, tá? Por isso que é importante o papel do capelão dentro do hospital, tá ok? Por quê? O capelão ele vai estar vendo também nos pacientes essas situações que eu estou mencionando para vocês. Às vezes o paciente está ali, o médico ele pediu um certo tipo de exame, que às vezes vai demorar muito tempo, mas você, como é um capelão, e você tem o conhecimento do corpo docente daquele hospital, existe a possibilidade de você chegar até, vamos dizer assim, um jeitinho, né? Você chegar até aquele profissional e falar assim, olha, fulano de tal está assim, nessa situação, assim, assim. Será que não seria possível estar adiantando o processo dele, de estar fazendo o exame mais rápido, enfim? E eles vão acatar isso, eles vão fazer isso, tá ok? Não é tomando a frente de ninguém, não, mas eles vão fazer isso porque eles têm um respeito pelo seu trabalho, eles têm um respeito pela sua pessoa, e eles sabem muito bem da importância do capelão dentro do hospital. Tá? Então, entendam bem isso, que o seu chamado para esse trabalho dentro do hospital, ele é um chamado de excelência, tá ok? Você está ali para poder fazer a diferença, não somente para todos que estão internados e seus familiares, mas também a todos os funcionários que estão ali, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. O objetivo geral da capelania hospitalar, prestar assistência espiritual e humanitária aos enfermos, com ênfase no amparo social aos familiares carentes e, se necessário, também aos profissionais da saúde, sem distinção da raça ou credo, tá ok? Lembrando vocês novamente que o capelão, ele não foi chamado para defender a sua placa de igreja. Ele foi chamado para defender o evangelho de Jesus Cristo. Tá ok? Então, quando ele foi chamado para poder fazer o trabalho que Jesus ele fez como supremo capelão aqui, porque quando Jesus ele estava pregando, ele não perguntava para a pessoa se a pessoa ela ia na sinagoga A ou na sinagoga B, se a pessoa ia no templo em Jerusalém ou se ia no templo em Samaria. Tá entendendo? Jesus nunca fez, você não vai encontrar na Bíblia nenhum tipo de pergunta relacionado a isso. Jesus ele veio para poder mostrar às pessoas
que a salvação nele se completa quando nós cremos na santa palavra e vivemos esta palavra no dia a dia. Isso nos conduz cada vez mais a aproximarmos da pessoa de Jesus e podemos demonstrar através da nossa vida, através das nossas ações, através das nossas palavras, que Jesus, ele é real e ele é capaz de mudar qualquer situação que seja, tá ok? Qualquer situação que seja. Então você foi chamado por Deus para atender essas pessoas. E quem trabalha no hospital também, vai acontecer muitas vezes de você ter que atender os familiares de quem está internado, tá? Existe, muitas vezes, pessoas que estão internadas ali e os familiares dependem daquela pessoa para poder levar o sustento para dentro do seu lar. Então, essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade muito complicada, tá? Então, qual é o trabalho do capelão nessa parte aí? É ele arrecadar fundos, ele arrecadar alimentos, arrecadar roupas, criar campanhas na sua igreja, fazer com que a igreja também participe desse trabalho e você possa dar assistência também aos familiares daquela pessoa que está também internada. Tá? Então, a capelania não é somente levar a palavra de Deus. O principal é, sim, a palavra de Deus. Mas, acompanhado da palavra de Deus, deve-se levar também ação social. Tá? Então, você tem que estar trabalhando juntamente com a ação social da sua igreja para que você possa executar um trabalho bom, um trabalho com excelência, um trabalho organizado, que funcione bem. Tá ok? Porque se você começar uma coisa e quando começar a aparecer as dificuldades, você voltar para trás e falar, não, esse negócio não é para mim, então não há necessidade de você fazer esse curso que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Porque vai surgir, sim, as necessidades, vai surgir, sim, muitas vezes a complicação de você ficar com as mãos atadas e, basicamente, você clamar a Deus e pedir, Senhor, envie alguém, envie uma maneira que possa ajudar essa família, porque eu não vejo como fazer isso. E Deus, ele vai preparar. Nós temos experiências que já aconteceu isso, tá ok? Em hospitais que nós estávamos. Tinha uma certa família que estava internada lá, e a família estava passando por certa necessidade, e nós não províamos, tá ok? Financeiramente, para poder estar ajudando essa família. E nós entramos em oração na presença do Senhor para que Deus usasse um meio, usasse uma situação, alguém que pudesse ter condições para que pudesse de imediato ajudar aquela família. E do nada, pela misericórdia do Senhor, um dos médicos do hospital, tá ok? Ele veio até nós e falou assim, olha, eu estou disposto a estar ajudando todos vocês. Por exemplo, se alguém estiver, eu não posso sair do meu trabalho para poder visitar leito a leito e poder conversar com essas pessoas, mas eu tenho condições financeiras. Então, se vocês tiverem alguém que está precisando de algum amparato, seja alimentício, seja na vestimenta, enfim, vocês podem contar comigo que eu vou estar ajudando. Vocês viram como é que Deus trabalha? Deus trabalha desta forma. Então, o que acontece? Se você não tem naquele momento, mas você colocou na mão de Deus para que Deus possa realizar o milagre, Deus vai fazer acontecer o milagre. Tá ok? Basta você fazer a sua parte, com certeza. Tá bom? Vamos lá? A capelania atende que, para esta obra, precisa... Nós falamos um pouco lá atrás, na aula passada, na terça-feira, sobre alguns pontos importantes, tá? Mas isso aqui é especificamente para quem vai trabalhar na área hospitalar, tá ok? Quem vai trabalhar na área hospitalar, isso daqui é essencial para você fazer um bom trabalho dentro do hospital e você não ter as portas fechadas para você, tá bom? Primeiro, tá? Ter a certeza e a convicção da chamada de Deus para o seu ministério. Isso está em João, capítulo 15, versículo 16. Se você tiver com papel, com a caneta, anote aí. Se tiver com a Bíblia, pode abrir, pode pesquisar, que vai estar falando relacionado a isso. Ter a certeza e a convicção que você foi chamado por Deus para esse ministério. Tá ok? Lembrando que o ministério da capelania não é somente para o capelão, tá? O ministério da capelania, este chamado da capelania, ele abrange a toda a comunidade evangélica.
a todos os membros, tá? Até mesmo aquele irmãozinho que não tem nenhum tipo de cargo na igreja, ele foi chamado por Jesus Cristo para ser um capelão também. Tem pessoas que fazem um trabalho de capelania excelente e não fez curso na área. Tá? Não é formado na área, não tem certificado na área, não tem credencial na área, mas devido ao trabalho dele ser tão bem feito, que ele não tem problema em entrar na instituição hospitalar que ele trabalha. Tá ok? É fundamental você ter um curso hoje? Claro que é fundamental. O curso ele vai abrir muitas portas para você, tá? Você com uma credencial do nosso curso, você pode entrar em qualquer hospital, em qualquer faculdade, em qualquer colégio, em qualquer delegacia, em qualquer presídio, porque você está qualificado. Você recebeu uma documentação e você foi preparado para executar esse trabalho mediante a lei, tá ok? Então, é importante você ter o conhecimento? É importante. Mas é também necessário fazer o curso? É também necessário, tá? Então, vamos lá. Você tem que ter essa certeza que você foi chamado por Deus. Portanto, esse chamado por Deus é para todos, tá ok? Todos. É uma ordem que Jesus deu a todas as pessoas, tá? Bom, em segundo lugar, ser dedicado à oração e leitura da palavra de Deus, a Bíblia. Aqui eu coloquei muito bem claro, tá? Entre parênteses, Bíblia, porque tem pessoas que acham que outras literaturas podem ser aplicadas. Não, não é questão que não pode ser aplicado. Pode ser aplicado. Mas o ponto fundamental que você tem que levar para as pessoas, que transforma a vida das pessoas, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá ok? Não adianta você levar um livro de filosofia, um livro de ajuda pessoal. Esses livros são bons, são importantes? São bons, são importantes, mas não transformam vidas. Tá? O que transforma a vida da pessoa é a pessoa ter uma comunhão com Deus através da oração e através da leitura da palavra de Deus. Hoje nós temos a possibilidade, pela rica misericórdia do Senhor, você não precisa nem andar com a Bíblia debaixo do braço mais. Você tem um celular. O celular hoje é seu companheiro, né? Porque hoje o celular, basicamente, ele é tudo, né? No meu caso, por exemplo, eu não ando com dinheiro. Eu não sei o que é pegar em dinheiro há muito tempo. Porque hoje em dia tudo se faz pelo celular. Inclusive a própria Bíblia. Se você tem uma vontade de se aprofundar na Bíblia, no próprio celular tem Bíblias muito boas de estudos teológicos que vão te ajudar muito, sem você gastar aquela fortuna. Porque você vai muitas vezes, vamos citar o exemplo aqui, você precisa comprar uma Bíblia Thompson. É uma Bíblia boa? Eu já tive essa Bíblia, não tenho mais. Eu já tive essa Bíblia. Estudei ela inteira. Ela é muito boa, muito boa. Mas você não vai encontrar esta Bíblia no mercado para poder comprar por menos de R$300. Agora eu pergunto para você, será que todo mundo tem condições de desembolsar R$300 para poder comprar uma Bíblia dessa? Não, não é todo mundo que tem. Agora, porém, se você tem um celular, você pode simplesmente baixar o aplicativo dela, tá ok? Pagar um valor mínimo de R$19,90 e ela vai ser a mesma Bíblia que você tem no papel, é a mesma Bíblia que você vai ter no celular, tá bom? Vamos lá? Então, terceira coisa, ser cordial, amável, humilde e atencioso, tá ok? Vamos lá na primeira coisa, ser cordial. Irmãs, sejam educados na maneira de falar, ok? Sejam educados na maneira de agir. Jamais entre numa conversa sem ser antes convidado. Jamais entre num quarto sem antes você bater na porta. Por quê? Quando você está no hospital, quando você chega, você pode entrar em qualquer horário do hospital, tá? Você, capelão, você tem o direito pela lei de entrar em qualquer horário no hospital. Mas quando você chega e a porta do quarto está trancada, você não sabe se de repente o enfermeiro ou a enfermeira está fazendo algum procedimento com o paciente. Tá bom? Então, primeiro você bate na porta, abre um pouquinho e pergunta se pode entrar, tá ok? Aí o enfermeiro ou a enfermeira, ou se tiver só os pacientes ali, vai falar que você pode entrar,
tá bom? Então você tem que ser muito atencioso nesta parte, tá ok? Ser amável, tá ok? Ter carinho, tá? Eu não vou dizer para você que você deve ficar abraçando todas as pessoas que estão dentro do hospital, mas o abraço, ele é motivador, tá? É muito bom a pessoa, principalmente em fragilidade, que ela está no hospital, ela receber o abraço, o amigo, isso é reconfortante para a vida da pessoa, tá? Claro que existem alguns casos em que os próprios médicos e enfermeiros vão falar para você, olha, não deve se aproximar dessa pessoa, porque a doença dela é transmissível, tá? Então, quando isto acontece, eles vão estar avisando você, você não vai estar sabendo, você vai estar de antemão sabendo o que está acontecendo com aquele paciente, tá? Principalmente quando ele está numa área isolada, tá? Quando ele está numa área isolada, essa pessoa, aí sim você tem que atender numa certa distância, ou quem sabe até mesmo para o lado de fora, porque existe uma proteção de vidro para você não estar indo até esse paciente, tá bom? Então, entenda bem isso, tá? Então, você tem que ser amável. Você tem que ser humilde, tá? A humildade é fundamental. Qual é a pessoa mais humilde da história que nós temos? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo ele foi o maior humilde da história? Porque imagine você, um ser que é Deus, que nunca nasceu, que nunca foi criado, que sempre existiu. Ele se despide da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua soberania, descer até a terra, nascer em forma de homem, padecer necessidade como nós padecemos, um ser que tem todo o poder nas mãos, que ele tinha autoridade suficiente de chamar legiões celestiais para poder acabar com o poderio romano. Veja bem, Jesus não fez. Jesus se fez servo. E ele desceu muito mais além. Na Santa Ceia, Jesus ele lavou os pés de todos os discípulos, como exemplo de humildade. Então você que é um capelão, você que é uma capelã, você tem que ser humilde, ok? Você tem que demonstrar humildade. Sempre você faça entender que a pessoa que está ali, ela é maior do que você. Mesmo que você tenha um bem material maior, que você tenha um carro melhor, que você tenha uma profissão boa, que você seja um advogado, um juiz, que você seja isso ou aquilo, não interessa. Para o reino de Deus isso não interessa, ok? Você tem que chegar até aquele local e sempre mostrar para a pessoa que ela é importante, que ela tem valor de sangue. Porque Jesus, quando foi na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a toda a humanidade, tá entendendo? Ele trouxe para a pessoa que estava perdida, veja bem, um valor inestimável, que dinheiro do mundo não pode comprar. Não pode comprar, tá bom? No 4, ser amigo dos profissionais da área de saúde nos hospitais. Lembra que eu falei lá atrás, na questão do que aconteceu comigo relacionado a isso? Porque eles me atenderam, porque éramos amigos dos profissionais. Então você tem que ser amigo. Se de repente uma profissional, olha, fala, você não faça tal coisa, não entre, da próxima vez você não faça isso, não faça. Não é porque você é capelão que você pode fazer tudo, não. Ok? Você tem que chegar lá e você tem que estar subordinado à lei do hospital. Tá? Então, o que acontece? Existem normas que têm que ser seguidas e essas normas têm que ser seguidas. Tá correto? Então, para isso, você vai se tornar o quê? Um amigo de todos os médicos, das médicas, entendeu? Da parte social, isso ajuda muito, muito mesmo que eu estou falando para vocês. Por quê? Quando você faz amizade com a parte social do hospital, você vai ser aquele canal entre o paciente e entre a família do paciente até o sistema da área social do hospital. Tá? E a área social do hospital, ela não ajuda simplesmente somente dando uma palavra. Não, ela ajuda com uma cesta básica, ela ajuda com alimento, ela manda enfermeiros na casa da pessoa. Você está entendendo? A área social ela é muito importante. E você tem que ter amizade desses profissionais. Ok?
Então, aprenda bem isso. Seja amigo de todos que estão trabalhando ali. Lembrando que eles também estão trabalhando, estão sendo remunerados, claro, mas estão trabalhando em prol de vidas. E você está sendo remunerado também. Não é financeiramente, não, tá? Não estou falando relacionado ao financeiro, tá? Você é remunerado pelo galardão que você vai receber naquele dia que o Senhor retornar e levar a sua igreja, tá bom? 5. Estar sempre disponível a atender o chamado dos hospitais e familiares. Ó, preste atenção nisso, tá ok? Você tem que estar disponível. Vai acontecer, às vezes, tarde da noite, de madrugada, de o hospital ligar para você, do médico ligar para você, do enfermeiro, da recepcionista. Olha, será que você pode, por favor, estar vindo aqui? Tem uma família que está pedindo a presença de um capelão aqui. Será que você pode nos atender? E você vai ter que estar disponível para isso. Tá? Então, entenda bem isso. Você tem que estar disponível para isso. Não seja, não importa a hora, não importa o dia, se é final de semana, se é um feriado. Não. Você é um capelão, não é? Você é uma capelã, não é? Então, para isso, você tem que estar disponível para o trabalho de capelanato. Tá bom? 6. Procurar apresentar-se sempre bem higienizado e com uma boa aparência. Já falamos lá atrás, mas agora estamos falando relacionado ao hospital, ok? Então, o que acontece? Você vai lá, lembra que eu falei lá atrás? Vou reforçar novamente. Tenha o seu próprio jaleco, tá bom? Tenha suas luvas descartáveis, leva lá a caixinha de luvas descartáveis, tá bom? A sua touca também na cabeça, tá bom? Descartável. Quando chegar no ambiente, não vá na rua com o jaleco vestido, não faça isso porque não pode, tá bom? Você pode pegar bactérias e levar para o hospital. Quando você chegar no hospital, você se identificar e quando você for entrar para exercer a sua função, aí sim você vai lá, coloca o seu jaleco, coloca as suas luvas, tá ok? Coloca também a sua touca e vai fazer o seu trabalho, tá? Acabou de atender aquele paciente, joga fora aquela luva, pega uma nova luva e vai atender o próximo paciente, tá ok? Coloquem bem isso em atenção para vocês, tá? Vamos lá. 7. Procurar estar sempre sorrindo e de um bom humor para com todos, né? Seja sorridente, tá? Professor Rei, a dificuldade, porque eu estou com os dentes aqui, que só Deus para ter misericórdia, viu? 6 horas por mim, porque eu sou, de vez em quando, aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim, que eu oro por vocês, tá bom? Mas o que acontece? Mesmo você não tendo aquele sorriso bonito, né? Aquele coisa que quando você já viu aquele sorriso de novela que é tudo mentira, que quando a pessoa sorri o dente é mais branco do que o leite, né? Eu nunca vi dente branco, dente é ruim, hein? Então o que que acontece? Mesmo que você não tenha esse sorriso, abra o seu sorriso, tá ok? Cumprimenta as pessoas sempre com um sorriso agradável, aberto no rosto, e a pessoa fala assim, poxa vida, olha aí, isso aí já me trouxe, só esse sorriso já me trouxe uma paz, tá bom? Seja sorridente, tá ok? Vamos lá. 8. Lembrando sempre que as pessoas doentes estão fragilizadas e muitas vezes angustiadas e sem esperança. A maioria, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoas em estado terminal é muito complicado. Porque quando a pessoa entra em estado terminal, na sua apostila que você tem aí, você já deve ter lido, não sei se você leu ainda, mas está falando das 3 qualidades que podem acontecer quando a pessoa está em estado terminal. Primeira coisa, é o estado da negação, tá? Então a pessoa diz, não acredito, não acredito, não sei que isso, como é que isso foi acontecer comigo, fulano de tal, não sei o que, eu não faço mal para ninguém e tal. Ela começa a se negar, tá ok? Segundo estágio, tá? É aquele tipo de pessoa que também não aceita de maneira nenhuma. Não, que nada, esse diagnóstico está errado. Não, eu estou bem, estou me sentindo bem. Como é que eu vou morrer daqui a um mês? Não tem como, tá? Esse é o segundo. E o terceiro já é aquele que a pessoa já aceitou o estado em que ela está. Ela só está preparando para a partida dela, tá ok? Então você vai trabalhar com esses 3 tipos de pessoas, tá?
no âmbito do terminal que eu estou falando. Terminal é terminal de vida, tá? No âmbito terminal de vida, você vai trabalhar com esses 3 tipos de pessoas, tá ok? De vamos dizer assim, de fases, tá? Que essa pessoa ela vem a enfrentar, tá? Infelizmente, tá? Lembrando que você tem que ser forte, tá ok? Se for necessário chorar com a pessoa, não tem problema nenhum, tá? Você pode chorar juntamente com a pessoa, pode abraçar quando puder abraçar, pode abraçar a pessoa, tá ok? Não tem problema nenhum. Tem muitas vezes, meus queridos, que nós vamos visitar as pessoas e não tem palavras para você expressar devido a tão grande dor que aquela pessoa está passando. E quando ela expõe para você a situação dela, você não tem palavra. As palavras lhe fogem. A única coisa que você pode fazer é chorar com a pessoa e abraçar a pessoa. Tá? É o que você pode fazer. Tá? E pedir a Deus para que Deus possa intervir de uma maneira e fazer a vontade dele prevalecer. Tá? Infelizmente, isso acontece. Tá? Então, vocês que vão trabalhar na área hospitalar, tenham isso em mente. Tá bom? Que vai acontecer várias vezes este tipo de procedimento na vida de vocês. Tá? 9. Os capelões vão aos hospitais para levarem uma palavra de conforto, fé e esperança, tá bom? Então, o nosso trabalho no hospital é levar esta palavra de fé e esperança, tá ok? Vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente. Aqui no primeiro, deixa eu ver o horário, falta apenas 14 minutinhos para terminarmos a aula de hoje, tá? Nós vamos, na primeira parte aqui, que está falando o seguinte: 10 maneiras de tornar agradável a visita ao hospital, tá? Eu não vou ler todas, porque tem na apostila de vocês, tá? Não sejam preguiçosos, não, tá? Leiam a apostila de vocês, tá bom? Então, mas eu vou ler só esse primeiro parágrafo aqui, e depois nós vamos passar para a próxima lição, tá ok? A permanência no hospital pode ser uma experiência de isolamento e desumanização. A privacidade e a modéstia são considerações importantes que precisam ser respeitadas. Lembrando-se que durante toda a hospitalização, o quarto do paciente é o seu local de dormir. Este espaço deve ser tratado com o mesmo respeito que a sua casa. Não hesite em perguntar se não estiver certo que é apropriado ou do que pode perturbar o paciente. Escuta aqui, eu vou dizer para vocês, tá? Nunca seja aquele camarada tão atrevido ou tão atrevida de se sentar na maca lá do paciente, na cama do paciente, ok? Você não pode fazer isso. Eu estou falando que não pode porque realmente não pode, tá? Então, o que acontece? Quando você vai estar ali, você vai estar em grupo, vocês vão se organizar. Então, já conversa antes. Irmão, hoje o irmão vai estar falando com respeito à palavra, o irmão fulano de tal vai estar com respeito à oração, a irmã fulano de tal vai estar com respeito àqueles que querem falar alguma coisa, ela vai estar pronta a estar ouvindo. Enfim, você vai fazer uma organização para o seu trabalho ser bem sucedido. Tá certo? E, na maior das hipóteses, ou na menor que seja, tem que se respeitar o quarto onde eles estão, tá? Porque muitas vezes acontece de você entrar no quarto e a pessoa está somente com a roupa do hospital e, às vezes, numa situação meio desagradável. Então, você, como capelão, e você está acompanhado de uma capelã, você simplesmente dá um toque na capelã, que ela vai lá, ela ajeita a roupa dela, ajeita o cobertor, ajeita isso direitinho para não ser constrangedor, nem tanto para os capelães, nem tanto para o paciente ou a paciente, tá ok? Então, preste muito bem atenção nisso que eu estou falando para vocês, tá bom? Vamos lá. Lá na frente, na próxima, está marcado normas práticas para a visitação hospitalar, ok? Vamos lá, na primeira. Não entre em qualquer quarto ou apartamento sem antes bater na porta. Já falei para vocês, estou reforçando, tá bom? 2. Verifique se há qualquer sinal ou expressão de proibido visitas. Isso acontece, tá? Quando você chega muitas vezes, está escrito na porta, proibido visitas. Se está proibido visitas, você também não pode entrar ali, a não ser que um médico ou que um enfermeiro te dê autorização, tá?
tá? Mas se estiver escrito lá que você não pode entrar, eles estão fazendo algum procedimento dentro do quarto. Você não entre, ok? Então, preste muita atenção nisso, tá bom? Respeite sempre o horário pré-estabelecido para a sua atuação. Tem hospital, principalmente hospital particular. Público já não tem esse problema, tá? O público você consegue entrar a qualquer horário. Mas hospital particular, eles não vão proibir você de entrar. Mas, às vezes, eles colocam um horário para você estar fazendo o seu trabalho de capelania, tá bom? Então, você deve obedecer, sim. Você deve ir naquele horário que o hospital estabeleceu. Ele não está proibindo você de entrar. Ele simplesmente está estabelecendo que tem um horário para você fazer esse trabalho. Tá bom? E geralmente, o hospital particular, eles colocam esse horário juntamente no horário de visita. Por quê? Para você atender não somente o paciente, mas também os familiares dos pacientes. Ok? Correto? Vamos lá. Observe-se se a luz está acesa e a porta do quarto fechada. E em caso de positivo, espere que o doente seja atendido para o enfermeiro ou médico antes de você entrar, tá? Já falei sobre isso, né? Somente para reforçar. Tome cuidado com qualquer aparelhagem em volta da cama. Evite esbarrar a cama ou sentar-se nela, que eu já falei, né? Toma cuidado realmente com a aparelhagem, porque às vezes o paciente está respirando por aquele aparelho, tá? Então, de repente, você se esbarra ali e tal e tudo mais, e pode acontecer desligar o aparelho, vai ser um problema muito grande, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Avalie a situação logo ao entrar, a fim de poder agir, veja bem, objetivamente, quando ao tipo e à duração da visita, se o paciente está disposto ou não. Tem pacientes que, quando ele já te vê, ele já vai começar a chorar. Tem outros pacientes que, quando te vê, ele já vai te chamar. Ele quer conversar, tá? Então, acontece. E tem paciente que não quer ver ninguém. E você não pode ser um capelão chato, uma capelã chata, de querer atender aquela pessoa que não quer receber ninguém. Tá bom? Então, se você viu naquela situação que a pessoa, ela realmente não quer receber ninguém, por favor, dê esse respeito à pessoa. Vai chegar um momento que Deus vai preparar para você estar falando com essa pessoa. Mas esse momento não é o momento correto para poder fazer isso. Tá bom? Tome muito cuidado com isso, tá? Procure se colocar numa posição ao nível visual do paciente, para que ele possa conversar com você sem se desfocar, ou seja, sem se esforçar, desculpe. Em quartos onde há mais, deixa eu mudar a página aqui, enfermos cumprimente os outros, mas se consente naquele que você deseja conversar, tá? Então, você vai chegar no quarto, vai ter, vamos supor, tem quartos. Hospital particular, geralmente, é um paciente por quarto, né? É difícil, geralmente, ter mais do que 3 pacientes. Pode acontecer de ter 3 pacientes, mas é mais difícil, tá? Mas no hospital público, geralmente, os quartos são abarrotados, tá? Então, quando você chega ali, automaticamente, você tem que ter uma visão de águia. Eu falo visão de águia pelo seguinte: quando você passa o olhar em todo mundo e vai cumprimentando todo mundo, você vai vendo qual a expressão que a pessoa está fazendo quando está vendo você, tá? Então, através da expressão que a pessoa está fazendo quando você cumprimenta, aí você sabe que aquela pessoa está sensível a ouvir você ou não. Se, de repente, aquela pessoa fez uma cara ruim, alguma coisa assim, você vai cumprimentar da mesma maneira, tá ok? Vai se dirigir às pessoas normalmente, tá? E chega até essa pessoa com toda a educação que você deve ter e perguntar para a pessoa: você gostaria de falar conosco, ou de receber uma oração, ou quem sabe de receber uma palavra de conforto? Se você quiser, nós estamos à disposição. E a pessoa vai falar: não, eu não quero ouvir nada, eu quero ficar no meu canto. E você respeita ela normalmente, pergunta para ela, por favor, o nome dela. Você, por favor, poderia somente dizer o seu nome para a gente colocar em nosso mural de oração? E a pessoa ela vai falar o nome dela, você pega o nome, anota num papel, numa caderneta, é bom sempre ter uma caderneta no bolso, e você vai estar orando por aquela pessoa, tá bom? Então, sempre façam desta maneira. Vocês fazendo desta maneira, meus queridos, vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma em trabalhar em hospital, tá? Vocês vão ser muito bem-sucedidos, tá?
Eu passei mais para frente, aqui está falando o seguinte, estamos faltando apenas 6 minutinhos para poder acabar a aula, tá? Está falando o seguinte aqui, ó, ajudando através da arte de escutar. Meus queridos, vocês não sabem como é importante a arte de escutar. Quando você escuta, você dá atenção. E eu estou falando escutar, não é aquele tipo de escuta que a pessoa era escuta olhando para o lado. Né? Eu estou falando com a pessoa aqui olhando no olho e ele olhando para o outro lado. Não, eu estou falando aquela escuta em que a pessoa ouve o que você está falando, sabe? Ela tem atenção, você vê que ela está tensionada, ela está te ouvindo. E quando a pessoa ela quer falar com você, deixa ela falar, deixa ela expressar, deixa ela colocar tudo para fora, tal. Vai chegar momentos que a pessoa ela vai demonstrar raiva, vai acontecer momentos que a pessoa ela vai demonstrar ódio. Tem pessoas que espraguejam contra Deus e fala que Deus não existe, que é tanta desgraça acontecendo na vida dela, da família dela, que como é que pode existir um Deus se isso tudo acontece? Deixa a pessoa colocar para fora, tá bom? Ouça, ouça com atenção, ouça com carinho, tente se colocar no lugar da pessoa. Se você estivesse no lugar da pessoa, como você agiria? Né? Como você se colocaria? Tá bom? Depois que a pessoa falar, tá, tudo mais, e você vê que abriu a brecha para você falar alguma palavra de conforto, aí sim você entra na palavra de Deus e traz uma palavra de conforto. Tenha sempre em mente João 3,16. Tá? Esse versículo é fundamental. Guarde ele na tábua do teu coração, na sua testa, na sua boca, no seu pensamento. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que viesse a esse mundo, morresse por nós, e para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Tá bom? Que vocês possam entender o chamado de Deus para a vida de vocês e cumpram com excelência. Eu quero ver vocês fazendo o trabalho de capelã com excelência. E ter alegria de quando nós chegarmos, quem sabe a gente pode não se ver mais aqui, tá ok? Mas quando chegarmos naquele dia nas mansões celestiais, eu ter o prazer de poder te abraçar e você falar, olha, eu aprendi com o Senhor o trabalho por excelência da capelania e hoje estou aqui juntamente com muitas pessoas que eu consegui evangelizar e essas pessoas aceitaram Jesus Cristo e estão hoje comigo aqui nas mansões celestiais. Tá bom? Que Deus te use. Deixe Deus te usar. Se Deus quiser te usar para expulsar demônios, se deixe. Se Deus quiser te usar para poder orar através da cura, se deixe. Se Deus quiser te usar para poder simplesmente ouvir e chorar com alguém, se deixe. Deixe Deus usar você. Seja um vaso. Lembra o que falou o nosso pastor no início da aula? Seja um vaso nas mãos do Senhor. Deixe Deus te encher do Espírito dele, ao ponto de transbordar. E quando você transborda, todos que estão ao seu redor vão receber esta unção que você tem. E quando eles receberem esta unção que você tem, você vai ver pessoas cheias também do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus abençoe você, minha querida. Obrigado por este dia, de poder estar juntamente conosco, participando dessa aula. Espero que o que nós falamos aqui possa ser útil para a sua vida de capelã, tá bom? E eu peço que Deus possa estar abençoando de uma forma toda especial. Eu quero aqui somente falar aqui, eu não tenho como colocar o pessoal que está no grupo da faculdade, tá? Mas o padre Ronildo, aqui que eu falei para vocês, ele colocou aqui, falou que a aula hoje foi linda e que Deus nos abençoe poderosamente e que ele falou que ele está falando assim, que ele não está contendo as lágrimas que está correndo em seu rosto. Que Deus abençoe o Senhor, viu, meu amigo? Que tudo isso que nós falamos aqui, eu fico feliz, eu também me emociono de saber que o Senhor tem falado aos corações de todos vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abrace-os com o seu imenso amor e até amanhã na nossa última aula. É uma pena que já está terminando, né? Vou sentir falta de vocês, tá bom?
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.